Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma terça-feira. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 até o 21, que diz assim: E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e então o que tens preparado, para quem serás? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Amém? Meus irmãos, todos nós temos a tendência ou a expectativa de poder chegar um dia e dizer: olha, agora você tem bastante em depósito. Como disse aqui Jesus nessa parábola. Então agora come, bebe, descansa e folga. Todos nós vivemos numa expectativa de chegar num tempo em que nós possamos de fato descansar. Comer, beber e, como diz o ditado, ficar folgado, de pernas para o ar. Agora a Bíblia diz que o problema nisso é quando nós ajuntamos muito tesouro na terra, onde nós podemos sim ter talvez uma velhice tranquila, mas nós não somos ricos para com Deus. E aí a palavra nesse texto nos traz uma orientação, e a orientação é: olhe adiante. Ou seja, entender que a minha vida o nosso objetivo de vida não é olhar simplesmente pensando como é que nós vamos viver quando nós estivermos lá nos nossos 70, 80, 90, quem sabe 100 anos. A Bíblia diz que isso é só o início da minha e da sua vida. 80, 90 e 100 anos são o início da nossa vida, não é o fim. Na verdade, talvez seja o processo do fim de uma primeira etapa. Mas é uma primeira etapa muito curta. A Bíblia diz que há toda uma eternidade preparada por Deus para mim e para você. Agora, será que eu e você temos conseguido enxergar adiante? Será que eu e você a gente tem conseguido enxergar além? Deus tem me chamado e te chamado a não pensar simplesmente nas coisas terrenas. Sim, é gostoso você poder pensar nas coisas terrenas. É gostoso você poder pensar no seu futuro, pensar no tempo da sua aposentadoria, né? Se organizar para isso, e é importante se organizar para isso. Mas a Bíblia está nos chamando para ir além. Eu lembro que há uns 3 a 4 anos atrás, eu conversava com um homem, nem era de tanta idade, era um produtor, e ele disse para mim: Pastor, agora eu vou me aposentar, daqui 3 meses eu me aposento, e aí eu vou poder aproveitar com a minha velhinha, como dizia ele. E eu lembro que aqueles 3 meses passou, e até que enfim ele pôde se aposentar. Mas então ele se aposentou num dia, na semana seguinte a esposa ficou internada, e depois disso não saiu mais do hospital. Quantas vezes isso acontece na nossa realidade? Então que eu e você possamos aproveitar aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você, que é a eternidade. Então prepare o seu coração, olhe adiante para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Seja rico para com Deus. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Deus, por esse tempo, por essa manhã. Deus, nós te louvamos, Deus, pelo teu cuidado e sustento. Senhor, sim, Deus, nós pensamos muitas vezes no nosso futuro. Ó Deus, nós temos a expectativa, Deus, de chegar num tempo de poder descansar, comer, beber e folgar. Ó Deus amado, mas a tua palavra diz, Deus, nós precisamos olhar mais além, porque isso é inútil se o Senhor não gerar vida em nós. Ó Deus, porque a nossa vida aqui, ó Deus, como diz tua palavra, de bem poucos dias. Ó Deus amado, ó Deus, mas há um tempo de sobrenatural do Senhor na eternidade.
Ó Deus, e é lá que nós precisamos pensar. Ó Deus, então traz-nos convicção da salvação nesse dia, nessa manhã. Ó Deus, traz-nos a certeza, ó Deus, da vida eterna. Gera isso em nós. Ó Deus, nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos. Ó Deus amado, nós te pedimos, Deus, nos dê graça nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quero continuar lembrando você do nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos.